Então, hipersensibilidade imediata de tipo 1. Como que a gente descreve melhor ela e quais são as características? A gente tem que ela é uma reação imunitária rápida que acontece muito poucos minutos depois da combinação de um antígeno com um anticorpo unido aos mastócitos ou basófilos, mas geralmente mastócitos porque eles são mais presentes nas posições em que é possível que isso aconteça, certo? E essas reações se denominam, é o que a gente chama de alergia, né? Então as reações, a gente tem ali recepção de um antígeno e aí o encontro dele com o anticorpo mais o mastócito, reação alérgica nos pacientes que são alérgicos no caso, né? Nos pacientes que têm as características que a gente já descreveu. E os antígenos que provocam esse tipo de reação são chamados de alergenos. A hipersensibilidade pode se conduzir de duas maneiras, né? Ou a gente vai ter um transtorno sistêmico ou uma reação local. Quais são as diferenças? No transtorno sistêmico, o acometimento geral do organismo se produz depois da injeção de um antígeno em um indivíduo que já está sensibilizado, né? Então é uma afecção mais massiva num indivíduo que já tinha aquela informação, já tinha imunidade contra aquele antígeno em específico. Em algumas ocasiões, esse paciente pode chegar ao estado de choque e pode ser mortal. As reações locais, elas dependem exatamente do ponto de entrada, né? O ponto anatômico de entrada do antígeno, certo? Pode acontecer. Quais são as manifestações clínicas de uma reação local alergênica? Tumefacções cutâneas localizadas, secreção nasal e conjuntival, conjuntivite alérgica, né? Esse aqui, ó, Rabones vai ser a nossa urticária, então a gente vai ter alergia cutânea e urticária. Fiebre del Heno é rinite alérgica, né? Que a gente conhece como rinite alérgica. Asma bronquial com broncoespasmo e gastroenterite alérgica, reação aí a algum alimento, certo? Então a gente vai ter as reações de tipo focais, de tipo locais, né? Essas reações locais a gente vai ter duas fases bem definidas para elas: reação imediata ou inicial e reação tardia, né? Aqui reação imediata e aqui a reação tardia. Quais vão ser as diferenças aí? O que vai limitar uma da outra? Na reação imediata, reação inicial, a gente vai ter vasodilatação, aumento na permeabilidade produzindo edema, espasmo do músculo liso e um alto estímulo à secreção glandular, né? Uma alta produção de muco. E essas mudanças, elas geralmente vão embora em até 60 minutos. Então a gente tem um pico aí em 30 minutos, né, para o aparecimento dessas manifestações. Elas tendem a ir embora em 30 minutos. Então a gente vê aqui no gráfico, vou até pegar aqui para marcar, já vou falar sobre a diferença. A gente vê aqui no gráfico que a reação alérgica começando aqui, olha, em metade da hora, que a gente tem de 0 a 1, em metade da hora a gente tem um pico da produção dela ali, da manifestação dela. E no caso, esse para reação imediata. Depois, no caso do fim da primeira hora, a gente tem uma diminuição ali da reação que ela está produzindo. Em alguns casos, a gente pode ter a progressão para uma reação tardia. No caso da reação tardia, esse pico, depois da diminuição, ele inicia a subir de novo e ele é mais prolongado. Então pode ir até 20, 24 horas, pelo que cita a nossa literatura. Certo? Então, continuar aqui a nossa descrição. De 2 a 24 horas sem exposição adicional do antígeno. Então, só aquele estímulo inicial é que está produzindo toda essa cadeia de processos. Ele se caracteriza por infiltração por eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T, CD4, que são os produtores das nossas citocinas. E lembrando sempre que os eosinófilos, nos casos de hipersensibilidade de tipo 1, são predominantes, né? São prevalentes
e são eles que estão jogando aí um papel importante nesse tipo de lesão. Continuando para a descrição melhor relacionada aí aos mastócitos, que são as nossas células estrela, nesse tipo de reação, a gente vai ter que os mastócitos são derivados da medula óssea, muito ampliamente distribuídos nos tecidos, e eles são abundantes em volta dos vasos sanguíneos, em volta dos nervos também e nos tecidos subepiteliais. Então a gente vai ver aqui que esse tipo de reação vai acontecer geralmente relacionado aos epitélios, né? Na via aérea, na superfície cutânea, na via digestiva, por exemplo. Então a gente vai ter mais ou menos nessa posição aqui, nessas posições aqui, subepitelial, né? Uma alta concentração de mastócitos, e eles são muito importantes também para a nossa reação inflamatória normal, não hipersensível. E aí é o que vai, o fato dele estar muito presente em tecidos subepiteliais é o que vai explicar porque que a gente tem reações locais nessas posições, certo? Os mastócitos têm muitos mediadores ativos biologicamente, ele tem mediadores pré-formados e ele sintetiza de novo, e eles são ativados pela reticulação dos receptores de alta afinidade para FC da IgE, para a fração cristalizada da IgE. Então, só para a gente entender um pouco melhor, os mastócitos têm esses receptores, que são aqui esses amarelos, que eles têm alta afinidade para esta porção aqui, essa porção de trás das IgE, mas especificamente da IgE, certo? E aí por isso a gente vai ter depois essa reação, né? Essa reação, esse binding aqui de mastócito, receptores, dois anticorpos e o antígeno. Né? Por que dois anticorpos? Necessariamente dois anticorpos, porque a gente vai ter duas vias para ativação dos macrófagos, dos mastócitos, perdão, para ter duas vias de resultado, né? Então, quais são essas duas vias de resultado? O que a gente vai ter? Os mastócitos, dependendo aqui dessas pontes cruzadas, que é o que a gente vai chamar de pontos cruzadas, ligação de FC-RI, multivalente, formação de ponte cruzada, que dá início à sinalização. Então, quando a gente tem essas pontes cruzadas entre imunoglobulinas, com o antígeno, né, o antígeno sendo aí a ponte, realmente a gente tem sinais para degranulação, então são as atividades realmente do mastócito com as suas vesículas pré-formadas, a gente vai ter liberação de histamina, proteases, fatores quimiotáticos. Esses fatores quimiotáticos são fatores quimiotáticos para eosinófilos e fatores quimiotáticos para neutrófilos, né? Eosinophil chemiotatic factor e neutrófilo chemiotatic factor. A gente vai ter também um estímulo aí a fosfolipasa A2. Fosfolipasa? Isso? Fosfolipasa 2. Fosfolipasa. Bom, tromboxano A2, não é possível. Fosfolipasa A2. A gente vai confirmar direito a informação. Para não pular tudo, certo? Para entender melhor como funciona. A gente pode retornar também, porque talvez essa informação esteja mais para baixo e a gente vai ter mais dificuldade. Mas eu acho que é fosfolipasa A2 aqui, olha, mediadores lipídicos, ativação da fosfolipasa A2. Certo? Então, ativação de fosfolipasa A2, a gente sabe que o resultado final é sobre os fosfolipídios da membrana e a produção de produtos do ácido araquidônico, né? Os nossos produtos quais são? Prostaglandina, pelo ciclo da ciclooxigenasa, e leucotrienos pelo ciclo da lipoxigenasa. No caso, eu marquei aqui prostaglandina D2 e B4, porque aparentemente são os mais importantes. A D2 produzindo uma musculoconstrição, músculo liso, constrição muito forte, e leucotrienos B4 produzindo uma alta quimiotaxe, leucotrienos C4 e D4 produzindo uma forte contração. Mas a gente vai ler melhor cada uma dessas informações, certo? Então, retornando aqui,
gente vai entender que os mastócitos também podem ser ativados pelos componentes do complemento C5A e C3A, que são as anafilotoxinas, que elas vão se unir também a receptores de membrana do mastócito e ativá-los. Outros secretagogos. Qual é o conceito de secretagogos? Eu tive até que pesquisar. Então, demagogo é a pessoa que induz outras pessoas a fazerem outras coisas, né? Dema de povo, gogo, que é esse induzir alguém. Secretagogos é quem induz a secreção de outra célula, no caso da nossa discussão. Então, secretagogos de outros secretagogos de mastócitos são algumas quimiocinas, como interleucina 8, e algumas medicações, como codeína, morfina, adenosina, melitina e estímulos físicos. Estranhamente, a gente vai ler que alguns estímulos físicos, exposição muito forte ao calor ou ao frio, ou o próprio exercício, podem também estimular uma reação de hipersensibilidade. Os basófilos são similares aos mastócitos, né? Então a gente vai ter funções aí similares em relação à produção dessa reação de hipersensibilidade, porém eles estão em numeração muito baixa. Então a gente vai encontrar até uma alta aí de basófilo, né? Uma basofilia, mas a numeração dos basófilos são baixos, não dá para entender exatamente qual a participação deles nesse tipo de reação. Agora vamos entender o papel dos linfócitos T helper 2. Qual que é o papel? Participação central no início, certo? Então a gente vai ter participação central no início dos linfócitos T helper 2, estimulando a produção de IgE, certo? E aí depois, conseguinte inflamação, reação tardia. Como que vai acontecer exatamente? Então a gente vai ter que as células apresentadoras de antígeno, por exemplo, as células dendríticas, vão apresentar aos linfócitos T cooperadores virgens aquele antígeno. Em resposta à produção de interleucinas 4, por exemplo, esses linfócitos T vão se diferenciar em linfócitos T helper 2, né? E os T helper 2 eles sintetizam aí diversas citocinas, entre elas interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. A gente vai entender aí qual que é o papel de cada uma dessas interleucinas nessa discussão. Interleucina 4 ela vai atuar sobre os linfócitos B, estimulando a mudança para IgE. Então pelo que eu entendi, na verdade, qualquer imunoglobulina que ele estiver produzindo, aquele linfócito B de memória, aquele plasmócito, ele vai se tornar plasmócito e vai começar a mudar para produzir imunoglobulina E, certo? Interleucina 5 participa no desenvolvimento e ativação dos eosinófilos. A gente tem que relacionar aí na interleucina 5 com os eosinófilos, tem que entender esse conceito e colocar bem na cabeça que interleucina 5 ativa eosinófilo. Interleucina 13 vai potenciar a produção de IgE e atua também sobre as células epiteliais para estimular a secreção de muco, né? Por isso que a gente tem nas reações de hipersensibilidade uma alta produção de muco. Além disso, os nossos linfócitos T helper 2 eles vão produzir aí quimiocinas para atrair ainda mais linfócitos T helper 2, e aí também leucócitos, né? Os linfócitos TCD4 são produtores de citocinas e vão atrair aí outros leucócitos, mas além disso vão estimular outros linfócitos T helper 2 e a gente vai ter uma cascada mesmo com uma tempestade daí de citocina local, não sei nem se eu posso chamar assim, mas só para a gente entender o conceito. Então o conceito do receptor de elevada afinidade, chamado FC elevado ou epsilon RI, a gente já compreendeu aqui porque que ele funciona e qual que é a ideia. A porção FC da IgE, ela tem uma alta afinidade com esse receptor amarelinho aqui do nosso mastócito, certo? E é por isso que a gente tem essa união com tanta avidez aí dos mastócitos a esse tipo de molécula de imunoglobulina. Formação de pontes a gente já entendeu e a gente vai entender as vias, né? Então acho que a gente já acabou não citando o restante das vias. Então, duas das vias que são ativadas aí além da via do tramboxano A2, da fosfolipasa A2, tramboxano A2 é plaqueta. Além da via que
que vai estimular a desgranulação, a gente vai ter a segunda via que vai fazer aquela transdução do sinal e vai estimular a produção de sintetização de citocinas de novo, né? E aí esse lado, né, essa via da nossa estimulação do mastócito é que vai desencadear aí o início da nossa reação tardia. Então a gente vai ter reação tardia iniciada por esse processo e depois infiltrado leucocítico, sobretudo eosinófilos, a gente tem que colocar isso na mente, lesão epitelial e broncoespasmo. O broncoespasmo é produzido aqui também pelos leucotrienos e pela prostaglandina. Então, na reação imediata, que a gente tem vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, broncoespasmo, né, contração do músculo liso, e tem mais um que eu não me lembro agora, mas a gente leu há pouco. E reação tardia, infiltrado leucocitário, a gente vai ter formação de mais broncoespasmo e lesão epitelial direta, e aí a gente vai ter o epitélio realmente depois produzindo cicatriz e etc. Certo? Certo. Então, para discutir melhor quais são os mediadores que estão liberados, não só os pré-formados, mas quais são os mediadores de modo geral que estão liberados, então vão ser liberados aí pelos nossos mastócitos. Então, vão ser vários grupos, né? Aminas vasoativas, enzimas, alguns mediadores lipídicos, né? Como os leucotrienos e a prostaglandina D2, fator ativador de plaquetas, citocinas de modo geral, certo? E aparentemente é só. Então, a gente vai ter até liberação de citocinas. Então, quais vão ser eles praticamente? Então a gente vai ter a mais importante, a amina vasoativa mais importante é a histamina. Amina, do grupo amina, histamina. Ela produz uma intensa contração do músculo liso, permeabilidade vascular, que a gente já compreende esse conceito, e secreção de muco pelas glândulas, né? As glândulas nasais, bronquiais e gástricas. Enzimas, quais são as enzimas? Proteasas neutras e hidrolasas ácidas. E esses grupos de enzimas produzem lesão tisular. A liberação de enzimas ali na matriz produz lesão tissular e a geração de quininas e componentes ativados do sistema de complemento. Proteoglucanos também liberados como mediadores, e aí vão ser incluídos a heparina e o sulfato de condroitina. Mediadores lipídicos. Então, vão ser liberados mediadores lipídicos por algumas reações sequenciais nas membranas dos mastócitos levam à ativação da fosfolipasa 2. E aí, a fosfolipasa 2 vai resultar para a gente nos produtos do ácido araquidônico, que são as prostaglandinas e os leucotrienos, né? Prostaglandinas, como a gente sabe, são produtos da ciclooxigenase, da via da ciclooxigenase, e leucotrienos, produtos da 5-lipooxigenase. Os leucotrienos mais marcantes aqui para a nossa discussão vão ser leucotrienos C4 e D4. São agentes vasoativos e espasmógenos mais potentes conhecidos. Eles têm 1000 vezes mais ação do que a histamina. E eu não vou conseguir mais abrir o livro. Mas eles têm 1000 vezes mais ação do que a histamina. No caso das prostaglandinas que a gente vai ter liberadas, eu vou pausar o vídeo e retornar. Então, no caso das prostaglandinas que vão ser liberadas, a gente vai ter que o mediador mais abundante produzido pelos mastócitos, nos mastócitos, pela via da oxigenasa, vai ser a prostaglandina D2. Ela vai produzir intenso broncoespasmo também e aumentar a secreção de muco, né? Um estímulo de aperto, e aí a gente tem estímulo de aperto, contração de musculatura e como se a gente pode imaginar que haja aí musculatura em volta, por exemplo, das glândulas. Produzindo então prostaglandina D2 e os leucotrienos C4 e D4, produzindo secreção de muco também e constrição, né? Vasoespasmo. Depois que eu fechei da última vez ele ficou travando bem. E aí, o último produto lipídico, que no caso não é um produto do metabolismo do ácido araquidônico, mas também é produto lipídico, é o fator ativador plaquetário.
né? Também vai ser ativado pela fosfolipasa 2, talvez por isso entrou nesse grupo. E a gente vai ter que ele tem ação de agregação plaquetária, liberação de histamina, broncoespasmo, aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação. Todos os efeitos aí conjuntos no fator ativador plaquetário, PAF, Platelet Activating Factor. Citocinas, vamos para o grupo das citocinas. Então, os mastócitos são fontes de muitas citocinas, né? Nelas estão incluídas fator de necrose tumoral, interleucina 1, algumas quimiocinas, né? E aí, essas três em específico, fator de necrose tumoral, interleucina 1 e as quimiocinas, estão mais relacionadas aí com a nossa fase de reação tardia, que vão porque essas três interleucinas, essas três citocinas, vão favorecer a atração de leucócitos para a região da lesão. Interleucina 4, que amplifica a resposta dos linfócitos T helper 2, certo? Então, mais relacionadas aí à nossa reação inicial, né? A nossa reação imediata realmente. E lembrando que sempre o livro sempre menciona, a gente tem que também fazer essas menções de que as células que são atraídas ali por interleucina 1, por fator de necrose tumoral, por quimiocinas, também vão estimular mais ainda os mastócitos, vão estimular a quimiotaxe de mastócitos também e uma maior degranulação, né? Uma degradação adicional dos mastócitos, produzindo uma ainda maior. Nesse tempo aí dos 5 minutos até os 30 minutos, a gente tem todo esse processo com quimiotaxe de mastócitos também, mais degranulação, até que a gente atinge o pico aí em 30 minutos, como é sugerido. Então, a gente vai ter o conceito de que a aparição das reações de hipersensibilidade depende das ações coordenadas entre os compostos quimiotáticos, vasoativos e espasmógenos, certo? Então a gente tem aqui uma tabela que vai identificar para a gente melhor quais são esses compostos e quais são as funções. Então para a função de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, que vai produzir o nosso edema, a gente tem histamina, o fator elevador de plaquetas, os leucotrienos C4, D4 e E4, lembrando que C4 e D4 são 1000 vezes mais potentes que a histamina, produzindo contração, espasmo, né? E prostaglandina D2, isso para vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. Para o espasmo do músculo, leucotrieno C4 e D4, e aí esse é o ponto em que eles são realmente muito mais potentes do que a histamina. As prostaglandinas também são liberadas ali pelos produtos do ácido araquidônico e o fator ativador de plaquetas. E para a infiltração celular, são as citocinas liberadas ali, fator de necrose tumoral, interleucina 1 e outras quimiocinas. O leucotrieno B4, que a gente já reconhece aí, já entende que é um fator quimiotático bem potente. E fatores quimiotáticos dos eosinófilos e dos neutrófilos, que vão participar aí na nossa reação tardia, certo? Então a gente consegue entender melhor essa tabela. E aí a gente tem aqui uma parte do texto identificando para a gente o rol, né, o papel específico dos eosinófilos, né? Os eosinófilos são particularmente importantes, como a gente mostrou na imagem lá em cima, e eles são atraídos também por quimiocinas, eotaxina e outras, né? Eotaxina é a que a gente tem melhor identificada, produzida por células epiteliais, linfócitos T helper 2 e mastócitos, certo? A sobrevivência dos eosinófilos nos tecidos está favorecida por interleucinas também, interleucina 3 e a nossa já conhecida interleucina 5. Um outro fator que também estabelece a sobrevivência dos eosinófilos é o fator estimulador de colônias de granulocitos e macrófagos, né? Granulocyte, macrophage, CSF Colony Stimulating Factor. E essas são
basicamente aí as citocinas conhecidas estão estimulando os linfócitos, lembrando que interleucina 5 é a ativadora mais potente conhecida para os linfócitos, os eosinófilos, perdão. Os eosinófilos, eles liberam algumas enzimas proteolíticas também, né, que vão produzir ali proteólise e lesão do tecido. Vão ter duas proteínas específicas que a gente vai ter, uma chamada proteína catiônica dos eosinófilos e a outra chamada proteína básica maior. Então essas são as duas enzimas proteolíticas, são as duas proteínas exclusivas liberadas pelos eosinófilos, né? Essas duas proteínas são tóxicas também para as células epiteliais, então a gente vai ter mais produção de lesão produzida aí pelos eosinófilos dessas duas proteínas, proteína básica maior, proteína catiônica dos eosinófilos. E aí lembrando sempre, mais uma vez, olha, as células atraídas amplificam e mantêm a resposta inflamatória sem uma exposição adicional do antígeno desencadeante. Então, com a exposição inicial, desde a exposição inicial, a gente tem uma progressão aí da liberação de quimiotoxinas, da liberação de outras citocinas, de interleucinas e de fatores, por exemplo, o fator ativador de plaquetas, leucotrienos. E aí, com essa progressão da liberação dessas moléculas é que a gente vai ter a reação tardia e nunca a reexposição ao antígeno, né? Essa reação tardia é uma causa muito importante de sintomas para os transtornos de hipersensibilidade tipo 1, como a asma alérgica, certo? Portanto, o tratamento dessas enfermidades precisa do uso de medicamentos anti-inflamatórios. Se a gente tiver uma diminuição dessa reação de inflamação, como os corticosteroides, a gente tem uma diminuição, corticoides, ali o livro já cita pra gente, a gente tem uma diminuição dessa manifestação tissular e aí, consequentemente, uma diminuição da manifestação clínica. A susceptibilidade das reações de hipersensibilidade está determinada geneticamente. A gente já citou esse parâmetro, essa característica, na verdade, né? E a gente observa que nos pacientes atópicos, que é o conceito de atópico, mais uma vez, atópico é fora do lugar, né? Fora do lugar em relação a essa discussão. Então, os pacientes atópicos, eles têm maiores concentrações séricas de IgE e mais linfócitos T helper 2, produtores de interleucina 4, né? É muito comum encontrar um antecedente familiar positivo em 50% dos pacientes atópicos. Então, 50% desses pacientes vão ter ali um histórico positivo para reação de hipersensibilidade em reação alérgica na família. Não se entende exatamente o porquê, né? Quais são as posições, qual é a base, né, da predisposição familiar, mas se associa aí com algumas posições, alguns loci gênicos, né? Então, um dos genes candidatos é o localizado em 5q31, próximo aí do 6 também, próximo do complexo Human Leukocyte Antigen, complexo leucocítico de antígeno humano, acho que é isso, e que codificam aí, esses 5q31 codificam várias interleucinas, entre elas IL-3, interleucina 3, interleucina 4, 5, interleucina 9, interleucina 13 e o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos. E a gente tem o livro expondo a ideia de que uma certa proporção das reações de hipersensibilidade estão desencadeadas pelos extremos de temperatura e exercício. Essas vão ser chamadas as alergias não atópicas, não estão relacionadas aí a mudanças nos linfócitos T helper nem IgE, não estão mais altos linfócitos T helper e IgE, mas sim os mastócitos são anormalmente sensíveis. Então eles são estimulados
por diversos outros estímulos que não necessariamente os estímulos alergênicos, os já conhecidos pela ciência. A gente tem o conceito do hipótese de higiene. Então, quanto mais alta a higiene de um certo paciente, quanto mais alto a gente tiver a não exposição daquele paciente aos alérgenos, está associada, a medicina consegue associar a um maior desencadeamento das reações de hipersensibilidade. Por quê? Porque a diminuição das infecções nos primeiros anos de vida aí faz com que o organismo reformate, né, mude o sistema imunitário para que se desenvolvam mais facilmente ainda respostas mediadas pelos linfócitos T helper 2. Certo? Essa é uma hipótese que ainda é controvertida, mas dá pra gente imaginar esse conceito e, além de imaginar, a gente consegue observar a evidência, né? Tá aumentando aí os números de reações alérgicas na população de modo geral. Aí a gente vai falar sobre 2 temas, né? Anafilaxia sistêmica e reações de hipersensibilidade mediada locais, né? Qual que é a discussão sobre anafilaxia sistêmica? Então a gente tem que a anafilaxia sistêmica, ela pode se apresentar em 2 contextos, né? E a anafilaxia sistêmica vai se caracterizar por choque vascular, edema generalizado na sarca e dificuldade respiratória. E ela está relacionada aí a duas características que podem classificar um pouco, né? Então a gente vai ter em 2 contextos. O contexto dos indivíduos que produzem esse tipo de reação de anafilaxia sistêmica dentro do hospital, né? Depois da administração de proteínas, hormônios, enzimas, polissacarídeos e fármacos. E o contexto comunitário, né? A exposição dele a alergênios alimentares ou toxinas de alguns insetos. A gente imagina que consegue identificar, na verdade, que doses muito pequenas de tal antígeno podem desencadear uma reação anafilática, certo? Por isso que há de se tomar muito cuidado aí com esses possíveis estados de choque no paciente, e lembrando que o fato dele não ter um histórico familiar, ou o fato dele não ter um histórico prévio, o próprio paciente mesmo não descarta a possibilidade de uma reação anafilática, né? Então há de tomar muito cuidado com a administração de certos agentes terapêuticos que são conhecidos aí, que têm dados científicos relacionados à reação anafilática. E o último tema desta discussão da hipersensibilidade mediada por hipersensibilidade de tipo 1, hipersensibilidade imediata de tipo 1, vão ser as reações de hipersensibilidade imediata locais. Então, de 10 a 20% da população, de modo geral, tem alergias como essas, né? Tem esse tipo de reação produzida no organismo, e os alérgenos mais frequentes são pólen, a caspa de animais, pó de casa e alguns alimentos, né? As doenças em específico, e a gente tem que entender melhor aí o conceito estudando cada sistema, mas vou incluir aí a urticária, angioedema, rinite alérgica, fiebre del heno e asma bronquial. Então, essas doenças aí, como o livro descreve, o livro mostra pra gente, vão ser descritas melhor em outras partes do livro quando a gente estiver estudando melhor os sistemas. Certo? Só se acho que não faltou nada aqui. A gente entendeu as 3 vias, né? Receptor com afinidade para região FC, né? Da imunoglobulina IgE, a ponte cruzada formada entre o antígeno e 2 imunoglobulinas. Acho que é isso que a gente tem que compreender.